Se você está usando anúncios para ganhar dinheiro com seu blog ou com seu site de conteúdo, mas só está ganhando alguns centavos por dia, eu estou aqui para te dizer que o problema talvez seja a plataforma que você está usando. Muitas pessoas escutam falar sobre anúncios, aí elas aprendem sobre o AdSense e elas pensam que essa é a única possibilidade para ganhar com anúncios. E a verdade é que a história ela não é bem assim. Porque, sim, o AdSense ele é uma plataforma boa e em até alguns quesitos ela é uma plataforma excelente, mas também existem outras inúmeras plataformas de anúncio para monetizar o seu site. E algumas que em alguns pontos são até melhores que o AdSense. Inclusive, algumas delas pagam mais do que o AdSense. E uma dessas plataformas é o Journey, que é a plataforma de entrada do Mediavine, que é uma das maiores plataformas de anúncio do mundo. Essa plataforma, o Journey, ela é bem semelhante ao AdSense em alguns pontos e bem diferente em outros. E também, na minha experiência, ela pagou o dobro do que o AdSense estava pagando. Então hoje a gente vai analisar essas duas plataformas e eu vou te ajudar a decidir qual delas é a melhor para você, para o seu blog, para o seu site. Mas antes disso, rapidinho, se você não me conhece, oi, meu nome é Alissa e aqui no Blogueira Inteligente eu te ensino como ganhar dinheiro com a internet sem aparecer. E a gente fala bastante aí de blogs e sites de conteúdo, porque eles são basicamente a minha especialidade. Então se esse assunto te interessa, aproveite e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Então pra gente analisar as duas plataformas e ver qual que é a melhor para sua situação, a gente vai olhar o quê? Primeiro de tudo, pré-requisitos, ou seja, quem é que pode usar cada uma dessas plataformas, processo de aprovação, que é bem diferente aí entre os dois, a integração dessas plataformas com o seu site, como é que funciona, os relatórios e as informações que essas plataformas nos proporcionam. Foi difícil assim. E ganhos, porque o nosso objetivo é sempre, né, ganhar o máximo possível. Então vamos passar aqui para minha tela para eu te mostrar cada um desses pontos nas duas plataformas. Então, para começar nossa comparação entre as duas plataformas, vamos falar um pouquinho dos pré-requisitos. Ou seja, o que o seu site, seu blog precisa ter para você poder se inscrever em uma dessas plataformas e ser aceito. Em teoria, os pré-requisitos do Google AdSense são muito simples, então mais de 18 anos, conteúdo interessante e exclusivo, ou seja, original, e conteúdo que está em conformidade com as políticas do AdSense, ou seja, não é nenhum conteúdo de tema violento, adulto, apostas, pirataria, esse tipo de coisa. Em teoria, bem simples. E aqui o Journey também tem pré-requisitos bem mínimos na minha concepção. Conteúdo original e seguro, mesmíssima coisa do AdSense. Conteúdo atualizado com frequência, mas ser bem sincero, eu atualizo meu blog 1 ou 2 vezes por ano e ele foi aceito, então frequência não está aqui bem definida de qual é. Tráfego premium suficiente para compensar qualquer tráfego não premium. Isso quer dizer que normalmente plataformas de anúncio maiores, elas querem tráfego que venha dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, da Europa no geral, porque atraem anunciantes que pagam mais, então quem usa essas plataformas acaba ganhando mais. O Journey diz que tráfego premium suficiente só para compensar o tráfego não premium. Não quer dizer que seu blog tem que ter só tráfego desses tipos de países. O meu blog, o tráfego é praticamente 100% do Brasil e ele foi aprovado. Então, pro Journey, eu acredito que o Brasil tá sendo suficiente aí como tráfego premium, tá? E a gente também tem aqui um público engajado. E aqui a gente entra nessa outra página, clicando aqui. E aí, essa aqui, quais são as melhores práticas para um site? Então, o que eles consideram um público engajado? Pelo menos 1.000 sessões por mês, 1.000 acessos ali por mês. Países de origem, tá? Ó, países de origem impactam no CPM e no desempenho. O melhor é Estados Unidos, mas outros países também são aceitos. Inclusive, tem uma outra pergunta no fórum deles se sites, né, de conteúdo internacional em outros idiomas que não inglês, que atraem outras audiências, podem ser aceitos. E tá escrito que sim. Meu blog tá aí como prova. Fontes de tráfego, né, válidas estão e-mail, Google, né, busca orgânica, Pinterest, Facebook. Não são os únicos, mas esses são os mais interessantes. Tráfego pago, acredito que também possa ser usado, desde que seja tráfego pago válido, não aquele tráfego que você compra por R$10, 50 mil acessos só para dizer que teve acesso. Isso com certeza não vai ser considerado. Eu já vou te dizer como é que eles vão verificar esse tipo de coisa. Mas o Journey, ele tem uma diferença grande do AdSense, que é o quê? O AdSense, no momento, ainda está aceitando sites que criam conteúdo com inteligência artificial, apesar de precisar que esse conteúdo interessante e exclusivo. Não quer dizer necessariamente que não pode usar IA, mas aqui no Journey eles têm aqui, ó, postar com frequência, mas não muita frequência, porque muita frequência pode ser um indício de uso excessivo de IA. O Mediavine, que é o dono do Journey, que é a plataforma, né, uma das plataformas mais famosas, tá cancelando a inscrição de vários blogs ou sites que eles estão vendo que tá sendo tudo feito com IA. Então eles estão sim, né, numa posição contra esse tipo de conteúdo. Então se o seu blog é 100% feito com IA, só com plataforma, você só copia e cola, joga lá, não faz nada, você não escreve, Journey não é pra você. Uso o IA pra me auxiliar algumas coisas, não tem problema. Isso aqui claramente é quando todos os posts são feitos localmente com IA. Então, os pré-requisitos dos dois são bem mínimos na minha concepção. O AdSense, pessoalmente, eu vejo que, apesar dos pré-requisitos serem mínimos,
Não é como funciona na prática, muitas vezes ele reprova o seu site de novo, mesmo seu conteúdo sendo ok, mesmo seu blog sendo bem estruturado, mesmo você tendo mais de 18 anos, e eles não dizem muito bem por que você foi não aceito. Então, às vezes, a resposta é conteúdo de baixo valor. São algumas páginas, são meus posts, eles são pequenos, é um conteúdo que é ruim. Não sabemos, e tem gente que chega lá no nosso grupo falando: tô há 1 ano tentando aprovação no AdSense. Então, apesar dos pré-requisitos serem mínimos, na prática eu não vejo como sendo algo super fácil de ser aprovado. O Journey, a princípio, eu achei um pouquinho mais fácil, mas eles demoram mais a aprovação. E por que eles demoram mais a aprovação? É pela maneira com que você tem que se cadastrar e fazer a integração com o seu site. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e as diferenças entre essas duas plataformas na parte de você se inscrever. O AdSense é bem fácil, você cria sua conta, você vai entrar lá em AdSense, cria a conta que vai ser com a sua conta, né, do Google. E aí ele vai basicamente perguntar qual é o site que você gostaria de cadastrar. Site cadastrado, ele vai te dar aqui a opção de você colocar o arquivo ads.txt dentro do seu site. Isso é feito antes de você ser aprovado, tá? Aqui no canal tem um tutorial de como é que você adiciona o ads.txt, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Pronto, você basicamente tem que fazer isso, submete o site, coloca o ads.txt e espera para ver se o seu site vai ser aprovado. Pode demorar alguns dias, uma semana, tem gente que demora até 1 mês, tá? Então, basicamente isso. E se você for aprovado ou reprovado, você vai receber um e-mail com a resposta do Google. Se for aprovado, maravilhoso. Se não foi aprovado, vai ter lá a resposta dizendo não foi aprovado por... só Deus sabe. No Journey, pra gente se cadastrar, não é simplesmente vir aqui, me cadastrar e fim. Por quê? Porque o Journey tem esse pré-requisito de 1000 sessões por mês e eles não aceitam o seu tráfego do Analytics para você se inscrever. Pelo menos até agora há pouco eles não estavam aceitando. Acredito que no futuro eles vão mudar. Como é que a gente é aprovado no Journey? A gente tem que ir lá no nosso site, lá no nosso blog, e a gente tem que instalar um plugin, que é... cadê aqui? Plugins. Que é o plugin chamado Grow, criado pelo Journey. Esse plugin ele é justamente para conseguir analisar o seu tráfego e ver se você está tendo aí o número suficiente e se é um tráfego válido, tá? O plugin do Grow também tem umas outras coisas legais, então ele mostra lá posts relacionados, você pode criar até a lista de e-mail com ele, tem os ícones de redes sociais, tem algumas coisas interessantes, mas o ponto da gente usar realmente é para conseguir essa aprovação lá no Journey, para ele ver que realmente a gente tem o número de acessos por mês, tá? Que é esses 1000 acessos que eles estão pedindo. Então, basicamente, você instala o plugin e diz lá no Journey, sim, quero me cadastrar, analisa aí o meu tráfego. Então, pelo menos demora 30 dias para sua aprovação, porque eles estão vendo aí o seu tráfego. Então é normal, se você se cadastrar, que a resposta não venha de imediato, ela demora um pouquinho. E é pelo menos 30 dias. Quando eu me cadastrei, que foi no primeiro dia que lançou isso aqui, abril para se cadastrar, eu me cadastrei, foi lá por abril e eu só fui aprovada em setembro. Acredito que agora seja um pouquinho mais rápido, mas só te deixando essa informação de que pode demorar um pouquinho, tá? Mas do Journey, basicamente, você instala o plugin do Grow, diz quero me cadastrar e espera eles te aprovarem. Se você for aprovado, você também vai receber por e-mail. Tem uma outra coisa ou outra que a gente tem que configurar depois de ser aprovado. E aí aqui no canal tem um vídeo completo de como que é todo o processo do Journey, como é que se cadastra, instala o plugin do Grow, como é que você coloca o ads.txt do Journey, tem várias passos, não é algo difícil, mas é algo que você tem que prestar atenção em alguns pontos. Então vou deixar também linkado esse vídeo na descrição. Se você for tentar o Journey, assiste esse vídeo primeiro, porque com certeza ele vai te ajudar na parte de aprovação, porque tem que instalar certinho o plugin, configurar certinho para você conseguir ser aprovado, tá? Então não esquece de assistir esse vídeo. Depois do site ser aprovado, também é bem simples de usar as duas plataformas. No AdSense, em teoria, a gente não tem que fazer nada depois de ser aprovado, porque os anúncios vão começar a ser exibidos automaticamente. Isso porque quando a gente se cadastrou, eu esqueci de falar isso ali na parte de como se cadastrar e integrar com o site, a gente colocou um código lá no nosso site de forma super fácil, muito, muito tranquila. Aqui no canal tem um tutorial também de como é que adiciona códigos lá dentro do seu site, vou deixar também na descrição esse link. E aí, tendo em vista que seu blog foi aprovado e já está o código do AdSense, e aí tendo em vista que seu blog ou site foi aprovado, já está com o código do AdSense e já está com o ads.txt lá certinho, configurado, porque você fez isso antes da aprovação, o AdSense já pode começar a exibir anúncios automaticamente, você não tem que fazer nada. O Journey, depois que você é aprovado, você tem que terminar as configurações, que nem eu mostrei lá no vídeo que eu falei do Journey. Basicamente é colocar o ads.txt no ar e pronto, tá tudo certo. O Journey também tem um outro detalhe na hora, de deixar os anúncios rodando, é que você não pode ter nenhum código de outras plataformas de anúncio ainda no seu site. Então, já para responder uma pergunta que sempre surge em qualquer vídeo de outra plataforma que não é AdSense. Não pode usar os dois juntos. O Journey deixa isso bem claro, tem que ser exclusivo só o Journey. Então, para rodar, você vai ter que tirar todos os códigos de qualquer outra plataforma de anúncio, independente de qual seja, não só AdSense, qualquer uma. E realmente tem que fazer isso, porque eles não te deixam continuar a configuração depois de você ser aprovado, se eles detectam que tem algum código. E eles detectam muito
bem. Eu sei porque eu tive muito problema, muito trabalho com essa parte, tá? Então, não pode usar os dois juntos. Depois, então, de você ser aprovado no Journey, você termina de configurar, tira todos os códigos, coloca lá o ads.txt e pronto, tá tudo feito. Também vai começar a exibir os anúncios automaticamente. A questão dos anúncios varia bastante daí de acordo com a plataforma. Não tanto o tipo de anúncio, mas sim como é que a gente coloca. Como eu te falei, no AdSense, basicamente pode rodar em automático, mas a gente tem muito mais controle. Por quê? A gente pode vir aqui no AdSense, tem anúncios, e a gente pode criar nossos próprios blocos de anúncio. Ó, se a gente quiser, a gente mesmo cria, então, um banner normal, um que aparece no meio do post. Então, tem vários tipos de anúncios diferentes que a gente pode criar. E a gente pode pegar o código desse anúncio e inserir exatamente onde a gente quer que ele apareça. Tá? Então, no AdSense, a gente tem esse tipo de controle. Outra coisa que a gente tem também no AdSense aqui, que a gente pode modificar, são os anúncios que são automáticos, que são, por exemplo, aqueles que aparecem na tela inteira, ou que a âncora aparece aqui embaixo, né, que aparece aqui embaixo, quando você vai rolando o anúncio continua. Tem vários tipos de anúncios diferentes que a gente pode aqui configurar. Então, ó, tem formatos overlay, então coluna lateral, aqui no topo, de página inteira. Isso tudo a gente consegue marcar se a gente quer, se a gente não quer, e até mesmo excluir algumas áreas ou excluir páginas que a gente não gostaria que aparecessem os anúncios. Por exemplo, páginas que são muito voltadas para afiliados, não é ideal exibir anúncios, então a gente pode excluir aqui. Então, essa questão de controle dos anúncios, o AdSense, maravilhoso, você tem todo o controle possível, ou você pode só pedir otimização automática de tudo e deixar ele fazer tudo. Tá? Você pode fazer isso também. O Journey já é um pouquinho diferente porque as configurações são basicamente nada, tá? Então, se eu entrar aqui nas configurações, não, aqui é o Journey Settings, a gente tem basicamente a densidade, a quantos anúncios vão ser exibidos, né? A quantidade de anúncios. Então, se a gente quer muitos anúncios, a quantidade que eles consideram o melhor, médio ou, né, poucos anúncios, e é basicamente o que a gente tem. Aqui tem só o nosso ads.txt se a gente quiser instalar, e pronto. É isso que a gente pode configurar no Journey. No Growth, a gente vê aqui do plugin dentro do WordPress. Não tem nada sobre os anúncios, porque realmente não é para isso. É realmente só lá dentro, mesmo da questão do Journey, aqui no painel deles, e não tem praticamente nada pra gente configurar. Então, você não consegue escolher onde é que vão os anúncios, não consegue escolher os tipos de anúncios, você não consegue escolher basicamente nada. Aqui é bem menos, você tem bem menos controle no Journey em relação ao AdSense. Sem nenhuma dúvida, se a gente tivesse que escolher um vencedor nessa parte, seria o AdSense. E outra coisa que o AdSense faz muito bem, que eu não vejo nenhuma outra plataforma de anúncio fazendo, é a questão dos relatórios. Então, se a gente for aqui em relatórios, eu já não estou usando o AdSense no meu blog, eu estou usando o Journey e eu só uso anúncios em um único site que eu tenho, porque essa não é uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar. Então, esse é o único exemplo que eu tenho aqui para dar. No AdSense, a gente tem relatório de absolutamente tudo. Então, a gente pode clicar aqui e a gente tem páginas que estão performando melhor, sites que estão performando melhor, caso a gente tenha vários aqui, quais países, quais bloquinhos de anúncio, caso a gente tenha criado, estão performando melhor, quais plataformas. Então, a gente tem tudo que é possível, a gente consegue ver aqui dentro dos relatórios do AdSense e a gente ainda pode montar nossos próprios relatórios. Então, a gente tem todas as informações que a gente pode querer na vida para tomar decisões em relação aos nossos anúncios. Esse lugar tá funcionando, esse lugar não tá, esse tipo de anúncio tá funcionando, esse não tá, isso tudo a gente consegue ver aqui. Então, os relatórios do AdSense, para quem precisa de muito controle, para quem quer fazer vários testes, para quem quer realmente ver o que tá funcionando e o que não tá, com certeza, o AdSense é melhor. O Journey, ele é muito engraçado, gente. Se a gente for aqui em Analytics, os únicos relatórios que a gente tem, lembrando que esse site aqui tá super abandonado, né? Tem nem 1000 acessos por dia, acho que nem 300 agora, essa altura. O Journey a gente tem aqui dizendo, né, quanto a gente ganhou, como é que tem agora o RPM, maravilhoso. Tem quantas impressões e sessões a gente teve, impressões de anúncios a gente já teve, quantas sessões nesse período de tempo e tal. E aí a gente tem aqui esse relatório, que é quais páginas, quantos page views tiveram, quantas impressões de anúncio tivemos, né, na página, quanto está valendo cada 1000 anúncios na página e quanto a gente ganhou por cada página. E é isso. Isso é o que você pode saber aqui no Journey. A gente não tem nem um quinto, eu diria, do que a gente tem aqui no AdSense. Provavelmente a gente tem menos ainda, tá? Essa plataforma do Journey, gente, ela é muito nova, realmente. Então, eles estão mudando bastante coisa, eles estão evoluindo. Mas, no momento, você não tem controle, você não tem relatório, você tem que confiar que eles estão colocando os anúncios, os melhores anúncios possíveis e os melhores locais possíveis para você ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas com certeza o controle que você tem no AdSense, tanto em questão de onde colocar os anúncios, quais anúncios, que tipo de anunciantes são permitidos, tudo isso o AdSense tem e o Journey com certeza não tem. Agora vamos falar dos ganhos, tá? Porque até agora o que a gente viu? A gente viu que os pré-requisitos dos dois são muito parecidos, são bem mínimos no geral. Pessoalmente, eu achei a aprovação no Journey mais fácil, mas ela também é mais demorada. A do AdSense é um pouquinho mais difícil, mas o AdSense tem grandes vantagens, que é o quê?
muitos detalhes nos relatórios, a gente consegue ter todas as informações possíveis e a gente tem um controle bem melhor de anúncios. Mas, no geral, o que a gente realmente gostaria? É ter esse controle ou o que a gente quer é ganhar mais dinheiro? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos ganhos, tá? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando de ganhos, você já vai ver isso aqui na prática, a gente não pode falar do ganho total, né? Quanto a gente ganhou no mês e fazer uma comparação entre os dois. Porque a não ser que nos 2 meses você tenha tido exatamente o mesmo número de visitas, não tem como a gente comparar. É muito provável que um blog que tenha tido 100 mil visitas vai ganhar mais do que um blog que teve 10 mil visitas, né? Então, como é que a gente faz essa comparação? A gente tem que ver não por quanto a gente ganhou, a gente tem que ver assim, a cada 1000 visualizações de página, né, que é o que a gente tem nesse tipo de plataforma, a cada 1000 visualizações, quanto que você está ganhando? Porque aí a gente sabe que o valor é esse, então se eu escalar para 100 mil acessos, em teoria eu deveria ganhar mais ou menos isso. Então a gente usa essa métrica porque a gente consegue ver facilmente. Nessa plataforma, a cada 1000 acessos eu estou ganhando X. Nessa outra, a cada 1000 acessos eu estou ganhando Y. Então, se eu escalar para 100 mil acessos, vamos dizer, quem é que vai pagar mais? Logicamente, aquela que paga mais a cada 1000 acessos. Então, é isso que a gente compara. Essa métrica de quanto a gente está ganhando a cada 1000 visualizações de página, a gente chama de RPM, tá? É uma métrica que praticamente todas as plataformas de anúncio usam e é ela que a gente usa para comparar que plataforma paga mais. Não é o valor total de quanto a gente ganhou, porque esse valor, logicamente, depende da quantidade de acessos. E os meses que eu tô comparando aqui pra você, que eu já vou mostrar aqui, eles não tiveram a mesma quantidade de acessos. Na verdade, a gente teve uma diferença bem grande. Inclusive, eu vou abrir aqui porque eu não sei o número de sessões, não botei aqui no AdSense. Então, vamos ver aqui no Analytics. Então, eu botei aqui julho, que foi o último mês completo que eu tive no AdSense. Em julho de 2024, esse blog que a gente vai usar para comparar teve 16 mil sessões, 16.400 quase. Esse último mês que eu tive no Journey, esse blog, eu não tô trabalhando nele, ele tá bem parado, só teve 6.500 sessões. Então, basicamente, a gente teve 10 mil acessos a menos no mês, tá? Então, é esperado, lógico, que a quantidade que eu tenha ganhado no Journey nesse mês específico seja menor do que a desse mês aqui. Afinal, nesse mês eu tive 10 mil acessos a mais. Só que olha que interessante, aqui no AdSense a gente tem, né, quanto que eu ganhei $37 e 33 no AdSense naquele mês. Só que o RPM de página, no total, ele estava dando 2,33. Então, a cada 1000 visualizações de página, eu ganhava $2,33, mais ou menos. Já aqui no Journey, eu ganhei menos, sim, mas eu tive bem menos acessos. Então, eu tive só 6.500. Só que a cada 1000 visualizações de página, eu tô ganhando 3,25. Então, na verdade, quem tá pagando mais é o Journey. Se eu tivesse tido o mesmo número de acessos, então vamos colocar aqui. A gente botou 16 mil visualizações de página, né? Então, se eu tivesse tido o mesmo número de acessos no Journey, 16 vezes 3,25, eu teria ganhado $52. Então, não teria ganhado esses 37. Eu teria ganhado mais do que eu ganhei no AdSense. Infelizmente, caíram os acessos, então não foi o caso. Mas pagando melhor, quem está pagando é o Journey. E essa comparação é só de anúncios automáticos, tá? Como eu te falei, o Journey, todos os anúncios são automáticos e no AdSense a gente tem uma escolha de a gente escolher tudo, colocar da maneira que a gente quer ou também deixar tudo automático. Anúncios não são a minha principal forma de monetizar blogs, claramente, né, por esses valores. Então, pra mim, eu não quero de jeito nenhum ter que ficar olhando todo dia e ficar testando que anúncio está pagando mais. Eu quero que a plataforma resolva e me dê o melhor resultado. Então, eu sempre usei o AdSense praticamente no automático e o Journey já é algo no automático. Então, os dois na maneira e no formato automático, o Journey pra mim teve um RPM mais alto, ele tá pagando mais. Só algo pra você ter em mente. Quer dizer que vai acontecer com você? Não é necessariamente verdade. A gente sabe que o RPM, quanto a gente ganha com anúncios, o CPM, tudo isso tem influência. Qual é o nosso nicho, qual é a época do ano, tanto é que eu usei épocas bem parecidas, né, pra gente poder comparar. Qual que é a época do ano, qual que é o nosso nicho, quem são os anunciantes que estão trabalhando dentro desse nicho. Então tem várias coisas que influenciam. Mas até agora, nos meus testes, o Journey pagou melhor que o AdSense. Uma coisa interessante também de entender é que o Journey, quando você se cadastra, como é tudo feito de forma automática, ele vai entendendo seu site, entender quem é que está acessando o seu site. Então, eles pedem na documentação deles que você dê pelo menos 90 dias de teste, tá? Não testa por 2 dias e diz, ai, nossa, não pagou tão bem, vou voltar pro AdSense. Porque eles ainda não conseguiram entender seu site, ainda não acharam os melhores anunciantes. Então, eles dizem que 90 dias é o tempo que eles demoram para conseguir o melhor resultado possível para você. Então, não desista depois de 1, 2 dias. Inclusive, não desista se você não foi aprovado em 20 dias, porque como eu te falei, demora pelo menos 30 dias para ser aprovado. Termina a configuração, testa aí por pelo menos 3 meses para você poder fazer essa comparação, tá? Porque, pelo menos para mim, tá valendo a pena no sentido de que eu tô ganhando mais, né? Logicamente, anúncios não são como eu tô me mantendo,
mas claramente eu ganhei mais com o Journey. Como você pode ver, essas plataformas são parecidas em alguns pontos e bem diferentes em outros, tá? Mas não tem aí escolha errada, eu diria. Tem a escolha que é melhor pra você e com a sua estratégia, com as suas necessidades. Se você é uma pessoa que precisa de muito controle, quer botar anúncios exatamente em certos lugares, quer escolher que páginas vão anúncios, que páginas não vão, onde que vai o anúncio, depois de cada parágrafo, depois nessa página aqui é melhor nesse lugar, nesse post aqui é melhor que o anúncio esteja aqui, nesse aqui na barra lateral, etc. Se você precisa de todo esse controle e você gosta ali de analisar cada anúncio, tudo que está acontecendo no seu site, sem dúvidas o AdSense é a melhor opção, porque ele te permite esse controle maior e os relatórios são, assim, incomparáveis. Acho que nenhuma plataforma de anúncios chega perto do que o AdSense mostra nos relatórios. Mas se você precisa de algo mais automatizado, você não quer mexer muito, você quer que tudo seja feito para você, o Journey é uma opção excelente. E na minha experiência, usando o AdSense totalmente automatizado e o Journey totalmente automatizado, né, que é a única opção do Journey, o Journey pagou mais do que o AdSense. Então sempre bom manter isso em mente. E aí, se você nem conhecia o Journey, nunca tinha ouvido falar e pensou, realmente eu acho que eu vou testar isso aqui, sugiro que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te mostro passo a passo de como se cadastrar e integrar o Journey com o seu site ou com o seu blog. Não é difícil, mas tem vários pontos que é importante se atentar, então eu sugiro você seguir o tutorial.